Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer uma velhinha cabulosa chamada de Turbo Bachan, mais conhecida aí como a Velha Turbo, mano. Nas montanhas de Hyogo, onde as estradas serpenteiam entre florestas escuras e penhascos íngremes, os mais velhos ainda contam a história da Velha Turbo. Isso mesmo, cara, tu não escutou errado não, é Velha Turbo mesmo, porque essa velha sinistra, se liga, não se sabe ao certo quando ela surgiu, mas os primeiros sussurros vieram há muitas décadas, quando as máquinas começaram a cortar a montanha para abrir caminhos e asfaltar, né? Dizem que ela já foi uma mulher comum, uma avó chamada Hanae, que vivia sozinha numa cabana à beira da antiga trilha dos peregrinos. Era uma pessoa gentil, mas esquecida, cuidando de suas galinhas e tecendo cestas de bambu. Tudo mudou numa noite de tempestade. Um grupo de jovens bêbados e rindo alto, né? Desciam pela estrada de carro a toda velocidade. A chuva havia transformado o caminho em lama, mano. E eles não viram Hanae atravessando com seu cesto. O impacto foi brutal. O corpo dela voou para o barranco, enquanto os rapazes, em pânico, fugiram sem olhar para trás. Não quiseram nem saber, mano. Que isso? Ninguém veio buscar Hanae. A floresta a engoliu e sua cabana apodreceu com o tempo. Mas algo ficou. Meses depois, os primeiros relatos começaram. Motoristas noturnos falavam de uma figura encurvada na beira da estrada. Uma idosa de cabelos brancos, desgrenhados, vestindo um kimono rasgado. Ela apareceu de repente, como se brotasse da névoa, cara. E então, corria. Não eram passos desajeitados, meio trêmulos de velho, mano. Mas uma corrida impossível. Mais rápida que qualquer animal. Seus pés mal tocavam o chão. E o som de sua respiração rouca ecoava como um motor quebrado. Alguns diziam que ela alcançava os carros batendo na janela com mãos ossudas e gritando: "Devagar! Devagar!" Mas a Velha Turbo, como passaram a chamá-la, não era apenas um aviso. Havia algo mais sombrio nela. Um caminhoneiro certa vez jurou que viu pelo retrovisor, né, mantendo o ritmo a uns 80 km por hora. Ela acelerou, velho. Ele acelerou mais ainda. Quando olhou de novo, ela estava dentro do caminhão, sentada no banco do passageiro. Caraca, meu compadre, agora o negócio ficou doido. O rosto tão perto que ele sentiu o cheiro de terra molhada vindo da véia. "Você correu demais!" ela resmungou antes de desaparecer. Na manhã seguinte, encontraram o caminhão capotado numa curva. O motorista estava vivo, mas mudo de terror. O cara não falava um ai, mano, só ficava olhando pro nada, tremendo. Os mais supersticiosos dizem que Hanae não morreu de verdade naquela noite. A raiva e a solidão a prenderam na estrada, e o espírito dela se fundiu ao barulho dos motores e ao vento cortante das montanhas. Ela não perdoa quem desrespeita o silêncio daquele lugar. Outros contam que ela rouba algo dos imprudentes. Não a vida, mas pedaços da alma. Um homem que sobreviveu jura que, depois de vê-la, nunca mais conseguiu correr ou mesmo andar rápido. Suas pernas tremiam como se ela tivesse levado sua força. Para escapar da Velha Turbo, os moradores locais têm suas regras. Nunca dirija acima do limite à noite. Nunca buzine na pista da montanha onde ela fica, né? E se vir uma figura encurvada na estrada, abaixe a cabeça e murmure um pedido de perdão. Alguns deixam oferendas nos acostamentos, moedas, saqueios ou um punhado de arroz, esperando acalmar a coroa. Até hoje, nas noites de chuva, os motoristas que cruzam o Monte Roco mantêm os olhos fixos à frente, porque se você olhar pelo retrovisor e vir uma sombra correndo atrás, já é tarde demais. A Velha Turbo não descansa e ela sempre alcança quem desafia o silêncio das montanhas.
Eu não sei vocês, meus amigos, mas eu não tenho nenhuma vontade de pegar essa pista aí que essa coroa tá, mano. Eu só sei que eu vou ficar na minha. Um abraço, meus amigos. Olá, meus caros. Essa história começa com Big Charlie, uma criatura grotesca e fascinante, resultado de um experimento macabro. Imagina, cara, cientistas em um laboratório sombrio, misturando carne de boi, vacas, galinhas e quem sabe o que mais, né? Na esperança de criar uma fonte inesgotável de alimento. O plano era ambicioso, mas algo deu terrivelmente errado. O experimento ganhou vida, transformando-se em Big Charlie, um ser disforme e carnudo que escapou da fábrica de processamento de carne onde foi criado. E, de certa forma, o experimento foi um sucesso. Big Charlie produz carne sem parar, mano. Constantemente pedaços de sua carne se desprendem dele, caindo ao chão como restos vivos. Esses pedaços não são apenas resíduos, eles evoluem ganhando formas próprias e tornando-se os Lil Nuggets, criaturas rosadas e adoráveis, cada uma com um formato único, pequenos com pernas minúsculas e desajeitados com aqueles olhos peculiares. Os Lil Nuggets são inofensivos, quase encantadores, mas há um segredo sombrio. Em circunstâncias muito específicas, um Lil Nugget pode se transformar em algo muito mais perigoso. E é aí que entra The Lamb, o cordeiro. The Lamb não nasce por acidente, ele é o produto de um processo bizarro e quase impossível. Um Lil Nugget, carne de Big Charlie, radiação iônica e, por fim, uma maldição. Essa combinação dá vida a uma criatura rosada, carnuda, com um corpo que lembra vagamente um cordeiro, mas sem face. Apenas um grande vazio onde deveria haver olhos e boca, mano. Quem encara ele sente como se estivesse olhando para um abismo, e o abismo olha de volta. É uma presença que sufoca a pessoa, que cheira a podridão e morte. Diferente dos Lil Nuggets, que são pacíficos e curiosos, The Lamb é uma entidade sobrenatural com poderes aterrorizantes. Ele levita, flutuando silenciosamente no ar, e libera um odor tão forte que pode sufocar quem estiver por perto. Mas seus verdadeiros dons são ainda mais sinistros. The Lamb usa a mente para causar danos psíquicos massivos, capazes de coagular o sangue dentro do corpo da vítima, parando seus cérebros em questão de instantes. Ele pode inverter a gravidade ao seu redor, erguendo pessoas e objetos a alturas mortais, antes de soltá-los para uma queda fatal. Como se tudo isso não bastasse, ele é um ser metafísico, balas e armas físicas não o afetam, como um espectro que está e não está ali ao mesmo tempo. Mas o que torna The Lamb perigoso depende de quem é você. Há quem diga que ele é um justiceiro, um santo padroeiro que caça malfeitores, punindo aqueles que cometem crime e atrocidades. Outros acreditam que ele já foi adorado por um culto apocalíptico. A teoria mais aceita, porém, é que The Lamb é um espírito do terror, algo sombrio que elimina seus semelhantes. Um exemplo disso está na primeira descrição conhecida dele. Uma mulher incapaz de dormir viu as luzes de segurança de seu quintal se acenderem. Lá estava The Lamb. Ele a encarava com um peso acusador. O cheiro era insuportável. Então, ela desapareceu, provavelmente sem vida. Quando foi criado, ele pode ter destruído seus criadores, considerando o próprio nascimento uma atrocidade digna de punição. Talvez ele veja Big Charlie e os Lil Nuggets como extensões de si mesmo, algo a ser eliminado, extirpado da terra. Ele não é necessariamente mau, mas é incrivelmente perigoso, especialmente para quem tem algo a esconder. E caso você o encontre, corra, não olhe para trás, não tente lutar e, acima de tudo, torça para que ele não tenha vindo atrás de você. Olá, meus amigos, aqui é o Léo e hoje vamos conhecer uma criatura bizarra que tá assombrando alguns cantos aí. E o nome dela é The Rake. É uma criatura humanoide, magra de pele cinza e olhos negros brilhantes. Sem rosto definido, com garras afiadas que podem cortar
facilmente. Seu nome vem de relatos antigos, mas ninguém sabe o que ele é. Um monstro sobrenatural, um experimento ou um pesadelo vivo. Ele aparece à noite, movendo-se de forma estranha, às vezes rastejando, às vezes correndo, e parece atraído por humanos, especialmente quando estão vulneráveis, mano. Registros antigos mencionam encontros aterrorizantes. Em 1691, um marinheiro escreveu sobre uma figura nua que o observou na cama, sussurrando seu nome antes de fugir. Em 1880, uma mãe viu o Reiki no quarto dos seus filhos, agachado, e ao escapar, ela viu garras gigantescas, mas graças a Deus os filhos ficaram bem. Esses relatos sugerem que ele persegue há séculos humanos, sempre observando antes de fugir. A história principal se passa em 2003, em uma casa rural no estado de Nova York. Clara James e sua filha Emily começam a notar sinais, arranhões nas janelas, pegadas estranhas e um fedor noturno esquisito. Uma noite, Clara acorda com o Reiki sobre ela, encarando-a em silêncio. Ela grita e ele foge. Nos dias seguintes, a tensão cresce, mano. Emily acorda gritando que o homem feio fala com ela. Cara, isso é de aterrorizar, mano. Clara vê ao lado de sua filha, sussurrando: "Eu a vi primeiro", antes de sumir. O ataque final vem rápido. James, armado, atira em uma sombra, mas o Reiki o ignora. Rasga o seu braço e o arrasta para a escuridão. Clara, trancada com Emily, ouve os gritos do marido, que perece. Na manhã seguinte, só há sangue no quintal. A polícia não acha nada, nenhum vestígio dele ou da criatura. Clara e Emily fogem, mas o trauma deixa a menina muda, desenhando a criatura sem parar nas paredes, nos papéis, em tudo que é canto. Tadinha da bichinha. Meses depois, Clara relata que o Reiki voltou. Ela o vê fora do novo apartamento, depois dentro, perto de Emily. Ele sussurra algo, some e na manhã seguinte, Emily não está com vida. Oficialmente um ataque cardíaco, mas Clara sabe a verdade. Ela promete expor a criatura, mas desaparece logo após. O Reiki continua aparecendo em relatos. Uma figura que observa da janela, sussurra no escuro ou o ataca sem aviso. Ele não explica o que quer, apenas assombra, mata e some, deixando medo e mistério. Em áreas rurais, onde casas ficam isoladas entre florestas, ele parece mais real, um terror que vive na sombra. Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza?